subsídios. Lições Bíblicas, jovens. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Eu quero complementar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus pela vida de todos os inscritos do canal Rascunho da IBD. Se você está passando aqui pela primeira vez e ainda não é inscrito, nós postamos vídeo aqui toda semana, 2 vídeos. Nós comentamos a lição da classe dos adultos e a lição da classe dos jovens. Então, se você ainda não é inscrito, você pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. Esse sininho está no seu lado direito do seu vídeo, e assim sucessivamente. E deixe o seu like, compartilhe com mais pessoas para que a mensagem chegue um pouco mais longe, tá certo? Chegue um pouco mais longe. Isto posto, nós estaremos comentando a lição de número 1, lição do 4º trimestre da classe dos jovens, Você está no canal Rascunho da IBD, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e doravante estaremos comentando a doutrina das últimas coisas. Nossa matéria é escatologia. O que é escatologia? Qual é as matérias que temos? Quantas escatologias existem? E o que vamos fazer quando Jesus voltar? E assim, são perguntas assim, morte? Como é que é isso? Qual é o estado intermediário? O que é estado intermediário dos mortos? O que é o mundo dos mortos? O que é isso? Estas e outras informações você vai ter agora no canal Rascunho da IBD, portanto não saia daí, fique conosco, e acompanhe o canal. Se você achar por bem, quiser fazer comentários, fique inteiramente à vontade para fazer os seus comentários, para perguntar, inquirir e assim sucessivamente, tá certo? Então, se você já entendeu a nossa pauta, vamos então começar, tá certo? Lição da classe dos jovens, o título geral da lição é Jesus Cristo voltará, e a lição de número 1, e que tem como título a doutrina das últimas coisas. O primeiro tópico da lição é a doutrina das últimas coisas e a Bíblia. O segundo tópico é por que devemos estudar escatologia, por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas. O terceiro tópico é vivendo a esperança cristã. Então, doravante, nós vamos estar aprendendo um pouco sobre isso. Na primeira aula, geralmente é um apanhado. É tanto que no primeiro subtópico já fica a pergunta aqui, já tem a pergunta aqui. A pergunta está aqui, o que é escatologia? Talvez você já tenha ouvido falar muitas vezes da palavra, essa palavra, mas ainda não conhece o significado real. No dicionário escatológico da Bíblia, está aqui, editado pela CPAD, o vocábulo escatologia é derivado do grego eschatos, ou seja, últimas coisas, mas a palavra logia é discurso racional, o estudo, o aprendizado. Então podemos assim definir a escatologia como estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas. Mas quantas escatologias existem? Isso nós vamos ver agora, tá certo? Então, a escatologia é uma divisão é uma matéria que é uma divisão da teologia sistemática, que estuda as profecias bíblicas sobre o futuro, tanto a escatologia no Antigo Testamento quanto a escatologia no Novo Testamento. Esse Antigo Testamento pode ser o Primeiro Testamento, e o Novo Testamento pode ser o Antigo Testamento pode ser o Primeiro Testamento, o Novo Testamento pode ser o Segundo Testamento, e nós chamamos de Antigo e Novo Testamento, ok?
Então, com certeza a escatologia bíblica é uma área da teologia que desperta muita curiosidade entre os cristãos, possui a maior variedade de interpretações, né? E nós vamos também saber o que é escola de interpretação, nós vamos saber o que é pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, meso ou mid-tribulacionista, nós vamos ver o que é milenismo, amilenismo, e tudo isso nós vamos, durante esse trimestre, nós vamos estudar tudo isso aí. O problema da morte, onde estaremos após a morte, quais os sinais da vinda de Jesus, da segunda vinda de Cristo, ou seja, e assim sucessivamente. Então, fique conosco, não sai daí, vamos partir para a nossa aula. O nosso primeiro tópico, como eu já disse, é o que é escatologia. Então, qual é o significado real de escatologia? Escatologia é o clímax, né, da revelação divina, ou seja, é o topo da revelação divina com respeito ao futuro, né? Tanto os profetas no Antigo Testamento como no Novo Testamento nós vamos ter vasto e robustas provas contundentes com respeito a esta excepcional matéria. Então ela fala sobre a primeira razão da criação do mundo material, em cumprimento aos propósitos eternos de Deus para a humanidade. Então a escatologia estuda tanto as profecias que já se cumpriram, como ainda que estão para se cumprir ou que se cumprirão. Portanto, tudo que era praticamente futuro na época em que foi escrito é abordado aí na escatologia bíblica. Então o termo escatologia é utilizado, começou a ser utilizado no século XIX, vem a junção de duas palavras gregas, eschatos, que significa último, e logos significa palavra ou dissertação. Então, assim sendo, escatologia significa doutrina ou estudo das últimas coisas, né? Então, esse é o significado da palavra escatologia, certo? E dentro dessa palavra, vale aqui a pena salientar, eu fiz uma relação aqui de 16 escatologias, e nós vamos ver agora, quero apresentar para vocês agora, né? Escatologia vem do grego, eschatos, últimas coisas e tal, e nós vamos ver primeiro, existe também a escatofobia. O que é escatofobia? Escatofobia, eschatos quer dizer últimas coisas, e phobos quer dizer medo. Então escatologia é medo de estudar a escatologia, a doutrina futura, enfim, certo? Depois disso nós temos a escatologia propriamente dita, que é a doutrina das últimas coisas, né? E nós vamos ver que temos também a escatologia temporal. A escatologia temporal, nós vamos ver que é importante, né? Diz que, segundo eles, é importante não aguardar a vinda de Cristo, mas viver uma vida de arrependimento. Esse ensinamento vem de Karl Barth, é chamado de teoria barthiana, né? Karl Barth, segundo ele, a escatologia da vida do Filho de Deus acontece quando buscamos a comunhão com o Pai, não é? Segundo ele, isso é chamado de escatologia temporal. E por que eu estou falando isso aqui no canal e na aula dos jovens? Porque vocês vão estudar ou vão ouvir alguém comentando com respeito a isso, você já sabe do que se trata, ok? Depois nós temos a escatologia consequente. A escatologia consequente, ela vai trazer a teoria aí criada por Albert Schweitzer. Albert Schweitzer, ele trabalha dentro de uma visão que essa teoria, essa escatologia, né, conforme diz aqui, que a escatologia consciente, ele vai trabalhar dentro de um prisma, aliás, a teologia consequente, deixa eu ver, 1, 2, 3, consequente, né, consciente, né, consequente. Essa teologia era para ele, diz que segundo ele, ou segundo Schweitzer, a escatologia acontece quando os ensinos de Cristo fazem da realidade na vida de seus seguidores, né? E então a posição de Schweitzer explica a escatologia consequente
impõe uma escatologia liberal consequente. Não é muito o nosso viés, não é muito nem pouco, não é o nosso viés. Então, depois nós temos também a escatologia consciente, essa consistente, a escatologia consequente e a escatologia consistente. A escatologia consistente, aliás, ensina que os ensinos de Jesus têm caráter de essencialmente escatológico. Tudo que Jesus falou, ela é escatológica, é uma visão futurística, segundo essa visão da escatologia consistente. Depois nós temos outra escatologia chamada de escatologia cósmica. Essa escatologia cósmica, ela vai trabalhar, que é também conhecida como escatologia futura. Ela é muito parecida com o que cremos. É a parte da Bíblia, ou a parte da visão, que é, segundo eles aí, segundo essa visão, que tudo que acontece nos últimos dias, ou os sinais da parousia, o arrebatamento da igreja e tal, a grande tribulação, o milênio, etc. Então, essa é a escatologia que segue o esquema traçado aí pelos profetas e apóstolos. Nós acreditamos assim, que é escatologia cósmica, que é a mesma que escatologia futura. Também está dentro da relação aí, que é a mesma que a escatologia futura. Depois nós temos também a escatologia da reportagem, né, que é a concepção ortodoxa fideísta, ou seja, você crê tudo no espiritual, tudo Deus comunicou, tudo é espiritual. Essa é a visão da escatologia da reportagem, ou escatologia de reportagem. Depois nós temos a escatologia do Antigo Testamento, né? Essa escatologia do Antigo Testamento, ela vai trabalhar, são coisas do Antigo Testamento centrada basicamente nos livros proféticos. Nós vamos ver Miqueias, nós vamos ver Obadias, nós vamos ver os profetas menores e até os profetas de modo geral, e como qual era a apocalíptica, ou qual era a visão escatológica desses apóstolos, os ais, os dias do Senhor, né, o aparecimento do Messias. Isso vamos ver Zacarias também, enfim, os profetas menores e os profetas maiores, né? Então eles também trabalharam isso, é chamado de escatologia do Antigo Testamento. Depois nós temos a escatologia do Novo Testamento, não é? Essa vai compreender o discurso de Cristo, os Atos dos Apóstolos e as epístolas, né? E Apocalipse. Então, isso é escatologia do Novo Testamento. Depois nós temos a escatologia existencialista. Essa doutrina ela é elaborada por Rudolf Bultmann, né? As profecias, eles dizem que a profecia, segundo Bultmann, a profecia quanto às últimas coisas são todas como místicas e alegóricas. Então, na verdade, Rudolf Bultmann é um dos liberais bem exacerbado, né? E ele trabalha essas visões alegórica e mística. Na verdade, são os liberais vão tentar dizer que Jó não existiu e que esses negócios de mitos e etc. Então, não é a nossa linha de pensamento, ok? Existe essa visão, existem esses pensamentos, é bom a gente estudar, mas não é o que cremos. Nós cremos na escatologia do Novo Testamento, na escatologia do Antigo Testamento, não é? Que é muito parecida com a futura e é muito parecida também com a cósmica, não é? Que também já falamos. Depois nós temos a escatologia idealista, que é a escatologia que existe a ideia diz que a escatologia que existe é uma ideia, uma utopia, ou seja, não é verdade. Também não é a nossa escatologia. Depois nós vamos ver que temos a escatologia inaugurada, né? É a parte da escatologia bíblica que se aplica a indivíduos, ou seja, envolvendo os seguintes temas: morte física, estado intermediário, ressurreição corporal. Então também está dentro do nosso escopo do que cremos, de teologia, de escatologia, aliás, né? Está dentro do nosso escopo daquilo que cremos, né? Morte física, estado intermediário, ressurreição corporal. Então a escatologia inaugural ou inaugurada é assim chamada, pois independe dos acontecimentos derradeiros
e previsto pelos profetas e apóstolos. Ela acontece na vida de todos que recebem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Essa é a visão da escatologia inaugurada. Depois nós temos a escatologia individual, do latim quer dizer individual, quer dizer indivíduo, não é? Então essa escatologia individual, eles dizem que a respeito exclusivamente de indivíduo, tratando de sua morte, do estado intermediário, da ressurreição e do destino do indivíduo. Então, nesse contexto, nenhuma abordagem é feita que é Israel, que é a igreja, certo? Nenhuma abordagem é feita que é Israel, que é a igreja. Depois nós temos também a escatologia realizada. A escatologia realizada é a escatologia bíblica e foram cumpridos, né? Diz que toda a escatologia bíblica já foram cumprida, então não tem mais para cumprir, né? Essa escatologia é pregada por Charles Harold Dodge. Charles Harold Dodge, ele tinha essa ideia. Segundo ele, as previsões escatológicas da Sagrada Escritura foram todas cumpridas nos tempos bíblicos. Atualmente, portanto, já não resta nenhuma expectativa profética de acordo com esse ensino de Charles Harold Dodge, ok? Isso era um teólogo, não é? E assim sucessivamente. E esse camarada tinha essa ideia. Depois nós vamos ver a escatologia vertical, que é também ideia de Calbart, não é? Que é também bartiana, como é chamado, né? Segundo o qual a escatologia não implica em aguardar os eventos futuros, mas se temer a Cristo, conforme eu já disse na outra visão, ok? Que é na visão atemporal, certo? Ou seja, não tem tempo, não é? E assim sucessivamente. Então essa é a escatologia vertical, que vai dizer, ele diz que a escatologia não implica nem em guardar os eventos futuros, mas em temer a Cristo, não é? E assim sucessivamente. E por fim, nós temos a escatomania. Nós temos, como eu disse, saí falando sobre escatofobia e agora escatomania. Escatomania ela diz que quem tem interesse desmedido, que gosta muito, que gosta de estar sempre vendo esse negócio de últimas coisas, isso é chamado de escatomania, ok? Muito bem, isso posto, a questão da escatologia, acredito que já está resolvida, não é? Muito bem. O Espírito Santo nos ajuda no estudo escatológico. Algumas pessoas erroneamente acreditam que a doutrina das últimas coisas é difícil de ensinar, compreender. Contudo, podemos contar com a ajuda do Espírito Santo. Então, escatologia inaugurada eu já trabalhei. Também nós temos a escatologia individual também eu já trabalhei essa proposta. E nós podemos citar aqui alguns textos bíblicos, por exemplo, dentro da escatologia geral, também chamada de escatologia individual, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 1 a 11, e Salmo 90, e também 1 Tessalonicenses, em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo trata da escatologia geral, no entanto, o Salmo de Moisés, ou seja, o Salmo 90, Moisés fala a respeito da escatologia individual. Quais são os principais assuntos estudados pela escatologia? De forma geral, o estudo escatológico completo ele vai detalhar de forma cabal. Por exemplo, as profecias em relação a Cristo, que são consideradas profecias messiânicas, sobre a primeira vinda de Cristo, o que é o assunto mais importante no Antigo Testamento, também abordada para uma das promessas, abordado cada uma das promessas em sua segunda vinda, especialmente no Novo Testamento, e também a profecia em relação a Israel, como o povo da aliança, enfim. Então, essa visão panorâmica da escatologia, não é? E assim sucessivamente. Então, iniciando assim, desde as primeiras promessas feitas a Abraão, no livro de Gênesis, e as profecias em relação aos gentios, que existem as profecias bíblicas sobre os gentios. Um exemplo claro disso, nós vamos ver Gênesis capítulo 9, versículo 27. É uma profecia que ocorreu ainda na família de Noé. Depois nós vamos ver a profecia em relação à igreja, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Muitas profecias sobre a igreja
podem aí ser encontradas. Então essas profecias deixam claro que Deus conhece para si, Deus escolheu para si um corpo santo, um povo santo, especial e zeloso. Ainda dentro do campo da escatologia, nós temos o estado intermediário que eu já falei aqui, que é uma abordagem intermediária sobre o estado intermediário do homem, tanto os salvos quanto os ímpios, após a morte, enquanto aguarda a ressurreição. Como é que ele está lá? A escatologia também trata desses assuntos. Depois temos o reino milenial, né? Essa é uma área que gera mais discurso, né, entre as escolas de interpretação. Basicamente é discutido o reino milenar de Cristo, não é? Isso está mencionado em Apocalipse, capítulo de número 20. Então, quando vamos trabalhar essa questão do capítulo 20, vamos nos deparar com essas temáticas, né? Depois também nós vamos ver o juízo final. É um estudo sobre o julgamento de todos os homens. O evento do juízo final terá aí algumas diferenças, principalmente escatológica ou cronológica, dependendo da corrente de interpretação escatológica adotada, né? O estado eterno é um aprofundamento sobre os relatos de Apocalipse capítulo 21, né, e outros textos, por exemplo. Este ponto são estudadas as profecias sobre a vida do justo no novo céu e na nova terra, bem como a vida dos ímpios no tormento eterno, ok? E nós vamos ver aí que existem as diferentes correntes escatológicas que existem basicamente dentro das discursivas, né? Tem o pré-milenismo histórico, que defende a segunda vinda de Cristo como sendo o pós-tribulacional, não é? E também é uma interpretação também literal de Apocalipse capítulo 20. Outra escola, né? Outra corrente de interpretação vai tratar do pré-milenismo, o pré-milenismo dispensacionalista. Tem o pré-milenismo histórico, pré-milenismo dispensacionalista, que também interpreta de forma literal o capítulo 20 de Apocalipse e defende a segunda vinda de Cristo, dividida em duas fases. São elas: a primeira pré-tribulacional para a igreja e a pós-tribulacional para estabelecer o milênio. E tem também o amilenismo, são correntes de interpretação, tá certo? Que defende a segunda vinda como sendo pós-tribulacional e uma interpretação não literal de Apocalipse 20. No amilenismo, por exemplo, o milênio não é visto como sendo um período literal de 1000 anos, e sim como espiritual, que já começou na primeira vinda de Cristo, né? Depois nós temos outra interpretação, que é o pós-milenismo. O pós-milenismo, que eu já falei do pós-milenismo clássico, pós-milenismo dispensacionalista, depois o pós-milenismo, que defende a segunda vinda de Cristo como sendo pré-tribulacional. Também uma interpretação não literal de Apocalipse, né? Então, porém, é diferente do amilenismo, que defende ou que define o início do milênio da segunda vinda de Cristo, né? O pós-milenismo, por exemplo, acredita no milênio como sendo um período de grande paz e prosperidade no mundo, ocasionado pela pregação do Evangelho, né? Vamos entender melhor quais são as diferentes correntes escatológicas. Conheça também as diferenças entre o milenismo, o pré-histórico, o pré-milenismo histórico, o pré-milenismo dispensacionalista e o pré-milenismo propriamente dito, né? Então, esses pontos discutidos aí por escolas e interpretações diferentes, né? A segunda vinda de Cristo tem a ver com o arrebatamento, né? O evento que Cristo retornará para a terra. Então, para o pré-dispensacionalista, esse evento será dividido em duas etapas, iniciando com o arrebatamento secreto da igreja. A palavra arrebatamento não existe dentro do original na Bíblia, mas é introduzida um termo grego em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4,17, onde se refere ao encontro repentino de Cristo com a noiva nos ares. Esse arrebatamento secreto é um problema, que eu não consigo achar ele aqui.
mas é um modo de interpretação, né? Tem a tribulação, que também é chamada de grande tribulação, um período de final intensa que afligirá o mundo. Para quem defende o arrebatamento pré-milenista, o pré-tribulacionista, pré-tribulacionista, a igreja não passará por esse período. Quem pensa assim também afirma que a grande tribulação durará 7 anos. Então essa conclusão é tomada a partir de uma combinação de profecia das 70 semanas de Daniel, né, que é um esquema específico de leitura literal do Apocalipse. Já quem defende o arrebatamento pós-tribulacionista acredita que a igreja passará pela grande tribulação e no final será salva pela volta de Cristo. Depois nós temos também o anticristo. Então esse ponto de vista, esse ponto estuda aí as profecias do aparecimento de uma pessoa ou de um sistema. Em algumas linhas de interpretação vai trazer a ideia de sistema, que exerce aí ou exercerá um governo unificado no mundo, né, e agirá em grande oposição a Deus, e assim sucessivamente, né? Então o milênio é um período descrito em Apocalipse capítulo 20, né, que fala sobre o reinado dos santos com Cristo. Neste período Satanás estará amarrado, vai estar amarrado, e será solto apenas no final deste período. Como já vimos, como já foi dito aqui, alguns intérpretes, né, o milênio é um período literal após a morte de Cristo, após a volta, aliás, de Cristo, né? Já nos outros interpretam aí que é um período simbólico da volta de Cristo, ok? E para compreendermos melhor, é importante que nós vamos estudar materiais com respeito a isso. Quais são as interpretações, os métodos de interpretação de Apocalipse. Não é possível entender escatologia se você não estudar, principalmente quando vai falar de escatologia do Antigo Testamento, se você não estudar Daniel, se você não estudar Zacarias, se você não estudar Ezequiel, né, para poder entender melhor, com mais clareza, a Apocalipse e os acontecimentos, tanto no acontecimento histórico, como também nos dias odiernos, ok? E assim sucessivamente. Então, a escatologia serve de alerta para nos tornar vigilantes acerca da iminência dos atos finais da história, né? E assim sucessivamente. Então, no segundo tópico, né? Então, no primeiro tópico eu trouxe todo no primeiro vídeo aí, no primeiro momento, estamos trazendo todo um apanhado sobre o que é escatologia, né? Por que devemos estudar a doutrina das últimas coisas, né? Para termos uma vida santa, porque Jesus está voltando, temos a convicção disso. Em 1 Pedro capítulo número 10, 3, versículo 11, né, tem uma informação muito importante. A nossa leitura bíblica, o texto bíblico está em 2 Pedro capítulo número 3, versículo de número 1 a 12, ok? E quando Pedro vai dizer: amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. E aí ele se segue, ok? Então, já o terceiro tópico o terceiro tópico da nossa lição vai dizer: vivendo a esperança cristã, né? A esperança do cristão geralmente é esperar o Cristo, né? Então nós temos essa esperança: Jesus vai voltar. É Ele quem disse, foi Ele que falou, e assim sucessivamente. Se Ele falou, eu creio, não é? Bendito seja o Senhor. Então Ele falou que viria, e se Ele vem, pronto, não temos o que fazer. Quando vamos trabalhar também esse fator escatológico, nós temos a dispensação, né? E aí tem gente que condena. Lembra que eu falei do dispensacionalismo?
Tem gente que condena isso. E a Bíblia nos fala de 7 dispensações. A dispensação da inocência, que é também chamada de dispensação edênica. A dispensação antediluviana, que é também chamada de dispensação da consciência. A dispensação pós-diluviana, que é também chamada de governo humano. Nós temos a dispensação patriarcal, nós temos a dispensação da lei, a dispensação da igreja e a dispensação da plenitude milenar, né? A dispensação do milênio. Então toda essa narrativa, essa tratativa, nós temos que nos ater também nas 70 semanas de Daniel, não é? Isso é um estudo abrangente, né? Que não é um vídeo que vamos conseguir resolver ou falar tudo, isso não vai acontecer, né? Porque o assunto é abrangente, né? Então os fatos escatológicos dentro da dispensação da igreja, o arrebatamento, a rapidez do arrebatamento, o casamento de Cristo com a igreja, o estado intermediário dos mortos, a posição geográfica da região dos mortos, a Bíblia fala de 3 céus, né? A primeira ressurreição, não é? A primeira ressurreição nós vamos ver também. Quando a Bíblia fala de 3 céus, nós vamos ouvir falar, vamos estudar sobre oramos, mesorâneos e eporâneos. Esses 3 céus é chamado assim, né? Também temos o tribunal de Cristo, o ouro, a prata, a prata preciosa, a madeira, o ferro, a palha, enfim, são alguns tipos e os tipos de galardão que também temos que estudar. Então é um assunto vasto, não se exaure, não consegue se terminar tudo em um vídeo só, e nós temos sim muito materiais para pesquisar nesse trimestre, muitas coisas boas, interessantes, curiosas, né? E é preciso que os mestres, os professores estudem, né? Para não ficar falando só o que houve. Seja bereano, pegue o material, estude, focalize. Eu vejo muita gente falando de escatologia, né? E você vai ver que quando você pega livros e livros e livros, você vai ver que tem assim, cada um não tá coeso, porque o camarada quer defender as suas teses, né? Mas a Bíblia tem a razão e ela tem a resposta para tudo isso, tá certo? É dentro disso que nós vamos pautar as nossas aulas no canal Rascunho Teológico. É claro que dentro da revista, a revista é um tema que temos para estudar no decorrer de 3 meses, tá certo? Então, nós vamos aprender essas demandas para podermos nos ater sobre todo esse período que Deus nos proporcionará, tá certo? Que Deus em Cristo nos abençoe, que a boa mão de Deus, o poder e a graça do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida. Canal Rascunho da IBD, ensinando para transformar vidas. Na próxima aula estaremos estudando os sinais da segunda vinda de Cristo, né? E assim sucessivamente. Até agora, com esse período, estamos vendo o período pandêmico ainda, né? E se pergunta se isso não faz parte da escatologia bíblica, né? Existe aqueles que os cristomaníacos, né? Os cristomaníacos, eles gostam de estar tudo atribuindo à escatologia, à vida de Cristo e tal, e não é bem assim. Preciso estudar, preciso sentar, examinar os acontecimentos que existem hoje na era odierna, e assim sucessivamente. Não é só ir atribuindo. Já falaram que Papa é a besta, é o anticristo, sei lá no Apocalipse 13, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso é papo furado, ok? Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, e até a próxima.